Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje é sexta-feira, dia 23, 15h30. Estamos começando o Momento Bom Samaritano, né? Hoje a leitura é interessante. Aliás, eu vou parar de falar isso, porque eu sempre acho a leitura interessante, né? Parece uma coisa minha, né? Ângelo, paz e bem. Fátima, paz e bem. Né? Eu não sei se ouviu, Ângelo, que eu estava falando assim. A leitura hoje é interessante. Eu parei e falei assim, não vou mais falar isso, porque eu acho a leitura sempre interessante. Né? A palavra de Deus é uma coisa que nos chama muita atenção. Né? Eu costumo dizer que se você começa a ter a palavra de Deus na sua vida, assim, se você começa realmente a querer, né, ouvir a palavra, usar a palavra para te guiar na vida, ela começa a ser interessante o tempo todo, porque ela te diz coisas importantes, né? Hoje eu estava lendo, por uma necessidade aí de um amigo meu, estava lendo um capítulo do livro de Jó, capítulo 40. E eu estava lendo ele, eu disse, mas olha que coisa interessante aqui, olha que coisa interessante ali. Quer dizer, né, a palavra ela começa a impregnar a vida da gente, né? O telefone está tocando, mas fiquem tranquilos que mamãe vai atender, ela já gritou ali, tá? Não precisem ficar preocupados, né? Mas assim, eu acho que essa ideia é sempre importante, né? Sempre relevante, né? O, o que acontece, né, é que a gente tem que aprender, né? Aprender a ver isso com outro olho, né? Uma coisa que a gente precisa cada vez mais é vivenciar a palavra na vida da gente, né? Eu fico falando muito isso, né? Talvez pela cultura do círculo bíblico, né? A gente fazia círculo bíblico, a gente usava muito essa realidade de viver a palavra, olhar a palavra nos dias de hoje, né? E assim, né? É interessante como a gente vê isso. Mas a gente não usa isso, né? Acho que é até interessante o fato da leitura de hoje trazer um pouco essa reflexão. Mas não vamos falar isso na hora da leitura, né? Acho que é importante a gente não começar a fazer a reflexão antes da hora, né? Eu fico tentado, sabe, pessoal? Eu fico muito tentado a fazer isso. Preciso de uma disciplina enorme. Eu tenho que ficar me olhando aqui, ficar acompanhando para ver o que eu faço, né? Para não ficar não reflexão antes da hora. Oi, Carla, tudo bem? Paz e bem. Sabe, pessoal, a Carla, né? Ela está fazendo uma campanha muito interessante. Deixa eu fazer logo a propaganda aqui agora e faço a propaganda no final. Porque eu vi a campanha dela, achei muito interessante, né? É uma campanha para apoiar as mulheres que sofrem com câncer. Oi, Denise, paz e bem, né? E ela comentou o seguinte, que logo que que as mulheres começam a fazer quimioterapia, elas perdem a sobrancelha. A sobrancelha não rara cai. Não é isso, Carla? E aí, ela estava até sugerindo, a proposta dela é comprar, né, conseguir esses lápis para fazer a sobrancelha, né? É uma coisa muito interessante, né? Porque às vezes a gente acha que tudo que a gente tem que fazer para resolver as coisas tem que ser grandioso, tem que ser enorme. Se não for grandioso, não for enorme, não resolve, né? E assim, às vezes é uma coisa simples. A gente pode fazer uma coisa tranquila,
né? Então, quem puder aí dar uma ajuda para Carla, né, nessa ideia, né? Entre em contato com ela, ela tem aí a conta no... Vai doar para onde? No INCA e no projeto Renascer em Macaé, né? Então, quem puder dar um apoio, né? Entre em contato com ela, Carla Paulo 030514. Tá? A Carla foi paroquiana nossa, muito conhecida minha. Me ajudou muito na Jornada Mundial da Juventude, né? E acho que essa ideia de um lápis de sobrancelha é uma coisa que dá para a gente fazer, né? Para mim vai ser um pouco mais difícil porque eu não saio de casa, mas eu vou conversar com ela e vou dar um jeito da gente se localizar, né? Tô sempre aí. Depois, no fim da live, eu vou falar de novo. Eu ainda vou dar um jeitinho de fazer uma arte publicar amanhã, né? Porque acho que é importante a gente dar um apoio, né? Fazer um pouco as coisas diferentes, sabe, pessoal? A gente fica... E parar de achar que tudo tem que ser grandioso ou não vale, né? Eu mesmo encomendo os lápis, tá vendo? Olha, maravilha. Então depois eu vou acertar com você, vou te passar um dinheiro e a gente faz isso. Você encomenda para mim os lápis, não tem problema nenhum. Praticamente, sabe, pessoal, assim, dentro do possível, né? Eu vi falando, ninguém precisa fazer uma obra gigantesca, né? Ninguém precisa. Ah, Bernardo, sabe como é que é? Eu não tenho como conseguir 400 sanduíches. Não precisa, se você conseguir tá bom. Se você puder ajudar em um lápis, é um lápis a menos. É uma pessoa a mais atendida, né? Às vezes, sabe, pessoal, a gente é pouco para a gente, mas para quem recebe é muito, né? Essa, às vezes, é uma diferença que as pessoas não imaginam. Bom, vamos começar? O Senhor esteja convosco. Ô, Fátima, chegou na hora boa, Fátima, paz e bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vede uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do sol. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, o guarda te jogará na cadeia. E te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, entrou aqui a Maria Alice e o Reis. Paz e bem, Maria Alice, paz e bem, Reis. Fátima, eu não sei se eu te dei paz e bem, te dou agora. Sabe, pessoal, eu achei muito interessante, porque quando eu estava lendo isso, eu me lembrei de São João 23, né, do Papa João 23, do Papa Bom, né, que ele falava muito em sinais do tempo, né? Tem até uma encíclica muito bonita dele, Passim Terris, onde ele fala várias vezes os sinais do tempo, os sinais do tempo, os sinais do tempo, vejam os sinais do tempo,
né? Na abertura do Concílio Vaticano II, né? João 23 já sofrendo a dificuldade lá do câncer dele, aquela situação grave, né? Vocês sabem disso, ele abriu o concílio, mas ele não fechou, né? Quem fechou foi Paulo VI. Né? Ele lá na luta, ele no concílio, na abertura do concílio, ele fala nos sinais do tempo. Né? E aqui ele vira e fala, como é que não sabeis interpretar o tempo presente? E aí eu achei que era momento da gente pensar nessa realidade, a realidade dos sinais do tempo. Oi, Diane, paz e bem. É essencial que a gente entenda, que a gente precisa avaliar isso. Né? Não sei se vocês se lembram, que eu já falei que a prontidão de quem segue a Jesus é a prontidão de estar aberta à necessidade do outro. Né? Eu já falei mais de uma vez, né, dessa realidade, né, dessa abertura para o outro. Né? Ontem eu falei, por exemplo, que o servo bom e fiel, servo fiel é aquele que cuida do outro. Né? Por isso, mais do que nunca, a gente tem que estar alerta para quais são os sinais que o tempo nos mostra. O que nós estamos vendo hoje no mundo? Né? E não é a gente fazer nenhum tipo de idealização, da gente dizer, não, hoje o mundo é terrível e antes ele era maravilhoso. Não, porque antes a gente vivia uma vida maravilhosa e hoje em dia a vida é horrível. Não, não é isso. Quando a gente fala nisso, a gente fala e tem que tomar cuidado, porque senão a gente cai nessa coisa que não leva a nada. Né? Dizer que o mundo está horrível hoje, que antes era maravilhoso, não é a questão. Até porque, pessoal, nós temos que entender que nós somos o povo da esperança. Nós somos aqueles que dizem assim, não me interessa, eu tenho esperança. Nós somos aquelas que viram e dizem, não me interessa, eu tenho esperança. Né? Quando a gente começa a trabalhar na igreja, quando a gente começa a fazer os nossos planejamentos, né? A gente trabalha sempre com aquele método ver, julgar e agir. Né? E esse método ele é muito interessante, né? Porque a gente não pode entender que qualquer ação é válida. A gente tem que olhar quais são as ações mais interessantes, as mais necessárias, as mais importantes para a gente agir. Né? Senão a gente acaba fazendo o que não é necessário, fazendo o que é errado. Né? E aí a gente tem que tomar cuidado para a gente não apenas desperdiçar o tempo que a gente tem, desperdiçar os recursos que a gente tem, desperdiçar até um pouco da vida, fazendo o que não é importante naquele momento. Né? Talvez até a gente tenha que entender que como nós estamos em momentos que são muito difíceis, a gente tem que escolher aquelas coisas que são mais necessárias. Claro, se eu estiver num momento lindo, maravilhoso, sem nenhum problema, eu posso fazer as coisas pequenas. Mas, em momentos críticos, eu preciso fazer as grandes coisas. Então, para eu agir corretamente, eu preciso julgar cada ação. Né? E aqui eu acho que eu vou fazer até um parênteses no meu raciocínio, porque me veio aqui uma coisa que não tinha me vindo.
né? Que a ideia de julgar também, a gente tem que julgar com o olho de quem segue a Jesus, né? Porque quando você fala em julgar, a gente já começa a pensar naquela coisa de ver o erro do outro, né? Ah, eu vou julgar essa situação, então deixa eu ver onde isso está errado. Né? É muito interessante que Jesus vira e fala assim, olha, quando tu for lá para o magistrado, tenta resolver o caso com o teu adversário antes de chegar no julgamento. E ele ensinou o seguinte, se você não fizer isso, quem vai se dar mal é você. Não é? E assim, a gente tem que pensar se realmente o que a gente precisa julgar hoje é o que está errado ou o que não está errado. Né? É muito comum isso. Né? Quando alguma pessoa começa a frequentar a igreja, quando alguma pessoa começa a conviver mais com as outras, a preocupação é dizer o que aquela pessoa precisa mudar, onde ela está errada. Né? O Papa Francisco fez a fala sobre a necessidade de um apoio às uniões homossexuais, e um monte de gente já começou a julgar se está certo ou se está errado. Né? Julgar muitas vezes é encarar a realidade. É por aí mesmo. É isso que eu estou falando. A gente tem que pensar e falar assim, diante disso que eu estou aqui, né, quais são os maiores problemas? Porque se hoje eu for virar hoje e dizer assim, o que está errado na minha cidade, por exemplo, eu vou fazer uma lista de não sei quantas páginas. E o pior é que um monte dessas coisas que eu vou escrever talvez não seja o maior problema. Então, será que não é melhor eu usar o julgar no sentido de eu pensar aonde eu vou ter mais vida? Em que eu vou interferir que eu vou ter mais vida? Em que eu posso interferir e gerar mais amor? O que eu posso interferir e gerar mais solidariedade? Entendem isso? Né? É aquela história que eu falo que a gente tem que parar de seguir uma vida pela via negativa e seguir uma vida pela via positiva. Então, em vez de eu procurar o que está mais errado, eu devo procurar o que é preciso mudar para ficar mais certo. Aonde os meus esforços podem produzir uma quantidade de frutos maior, né? Porque às vezes, pessoal, a gente pode se gastar num esforço para resolver um pequeno problema que vai impactar pouco na vida das pessoas, em vez de resolver um problema um pouco maior que vai impactar muito mais na vida das pessoas. Né? E isso, pessoal, é muito importante, porque a gente começa a ficar às vezes, no trabalho do fariseu. Né? Ah, não, olha só, isso aqui não está bom, porque não é assim, né? Você tem que mover 1 centímetro para o lado, isso vai levar ao quê? Né? Eu conheço uma pessoa que ele foi, é um colega diácono, ele foi numa comunidade, né? E ele tinha a oportunidade de pregar na comunidade, ele é muito bom, esse cara é muito bom. Né? E quando ele foi pregar, a grande preocupação das pessoas que estavam lá é que a túnica dele estava amassada. Será que isso era a grande preocupação que que as pessoas deviam ter? Será que o grande problema era como estava a roupa dele, ou será que o grande problema é se as pessoas iam ouvir o que ele tinha para falar? Né? Talvez, em vez de se preocupar se a túnica estava amassada ou não, era mais interessante se preocupar se o sistema de som estava bom. Então, assim,
Quando a gente for julgar, a gente tem que julgar com o olho de Jesus. Né? Quando puseram a mulher para ser apedrejada, qual foi o primeiro movimento de Jesus? O primeiro movimento de Jesus foi dizer, não, ela está em pecado. O primeiro movimento de Jesus foi parar e pensar qual era a ação dele para poder produzir o maior bem. E aí insistiram, o que é que nós vamos fazer? Jesus vira, olha, quem tiver livre de pecado, atira a primeira pedra. Naquele momento, com aquela ação, Jesus produziu 2 bens. Primeiro, que ele salvou a vida daquela mulher. E segundo, que ele mostrou a todos que estavam ali que não existia ali alguém tão puro, tão maravilhoso, tão perfeito que pudesse exercer corretamente a justiça. Entendem isso? Ele mostrou que todos os julgamentos baseados em vias negativas daquela mulher estavam errados. Todos. Inclusive os dos mais antigos, dos mais respeitados daquela comunidade. E depois, quando todo mundo foi embora, Jesus escorraçou a mulher. Jesus começou a cobrar da mulher de forma dura, né? Hein? Você pecou, mulher! Como é que você faz isso, mulher? Foi isso que ele fez. Não, vai-me. Ninguém te condenou, não. Eu também não te condeno. Observa bem. Eu também não te condeno. Ele poderia ter jogado a primeira pedra e falar, não, eu também não te condeno. Vai, mulher, vai embora, mas não peca mais. O pecado dela foi a menor coisa naquele episódio. Enquanto muita gente transforma na maior coisa que nós temos que julgar. Então, nosso julgamento tem que ser um julgamento para produzir o bem. Né? Temos uma contribuição aqui. Geralmente, a vaidade supera o bom senso. Exatamente. Verdade. Sou obrigado a concordar. Mas felizmente, os nossos olhos são julgadores. É assim mesmo, todo mundo assim. Ana Paula! Oi, Ana Paula, paz e bem, que bom te ver. Como é que você está, menina? Temos que ver sempre o bom, o melhor dos nossos irmãos. Sim, Fátima, e mais que isso. Toda vez que a gente vai julgar para produzir o melhor. Então nós vemos que para agir bem, eu preciso julgar bem. Perfeito. Para julgar bem, eu preciso ver bem. E é por isso que eu volto à realidade dos sinais do tempo. Né? Ana Paula, pessoal, se vocês não sabem, é uma querida que eu conheci na Jornada Mundial da Juventude aqui no Rio, né? No episódio da Providência. Um dia desse eu conto para vocês esse episódio, né? Ela já está falando, JMJ Lisboa. Olha, não me tenta, que eu estou tentado mesmo de ir, sabe? Estou muito tentado. Né? Mas se eu for JMJ Lisboa, eu vou ter que dar um jeito de dar um pulo em Assis. Né? Não tem como eu ir à Europa hoje e não dar um pulo em Assis. Se eu não voltar a Assis, se eu não ver Porciúncula, eu não vou à Europa. Né? A Carla sabe dessa história lá da Providência, já deu uma risadinha, né? Mas sabe, pessoal, acho que por aí é isso que é importante, a gente ver o sinal do tempo. A gente olhar o mundo e falar assim, sabe, as coisas são diferentes. Olha, a Ana Paula está me tentando, está dizendo que ela também quer ir a Assis. Olha, assim não dá, entendeu? É muita tentação para uma pessoa só. Mas sabe, pessoal, é por isso que eu falo, a gente tem que ver os sinais do tempo. A gente tem que olhar o mundo e dizer assim, o que está acontecendo no mundo hoje que eu preciso mudar? O que está acontecendo no mundo hoje que a gente tem que dizer não dá, está errado. Né? Nota bem, o que eu falei ontem para vocês,
Às vezes, buscar a paz, seguir Jesus, vai levar à divisão, porque algumas pessoas não vão aceitar o que você fala. Né? Então, quando eu falo, como o Papa Francisco fala e como toda a doutrina da Igreja fala, que a propriedade privada não é em si um bem absoluto, que ela só é um bem se ela tiver uma função social, que o acúmulo de riqueza frente a uma realidade de miséria é errado, e nós devemos reverter isso. Quando eu falo isso, vai ter muita gente que vai ficar enfurecida comigo, vai dizer que eu sou ecossocialista. Né? Mas isso não vem de uma opinião qualquer. Isso vem de uma avaliação do que nós temos hoje. Hoje, nessa cidade do Rio de Janeiro, eu não sei na sua cidade, Ana Paula, como é que está, mas na minha cidade tem 17 mil pessoas morando na rua. Então eu devo olhar para isso e falar assim, isso produz vida, isso cria dignidade, isso é a forma que Jesus quer que as pessoas vivam? Não, Bernardo, não é. Olha, então eu olhei um sinal do tempo, agora eu tenho que pensar como reverter isso. Pode ser até, pessoal, que eu não tenha uma resposta, mas então eu vou procurar pessoas que me darão essa resposta. Vamos nos juntar e ter uma resposta juntos. Né? Nós estamos à beira da realização da economia de Francisco. Né? O Papa Francisco sabe que nós precisamos repensar a economia, então ele está propondo que a gente faça uma avaliação disso. E ele está chamando jovens economistas para se reunir para isso. Né? Aqui no Brasil, inclusive, a gente não fala economia de Francisco, a gente fala economia de Francisco e Clara. Os brasileiros querem incluir Santa Clara nessa realidade. Né? Já é uma visão dos tempos, já é um sinal dos tempos. Né? É um sinal dos tempos que a gente precisa reconhecer o papel da mulher na nossa sociedade. Então, a gente, brasileiro, não é só a economia de Francisco, é de Clara também. Essa visão é necessária para que nós possamos mudar o mundo. Né? Eu sempre saúdo todas e todos. Aí já teve gente me corrigindo. Não, Bernardo, você só precisa saudar a todos. Não, eu saldo quem eu quiser. Né? O que é importante é eu ver o sinal do tempo e ver que é necessário uma mudança. Agora, eu não vou ver essa mudança no sentido negativo. Nunca. Nunca devo pensar que eu vou fazer assim. Deixa eu ver o que está de errado, porque eu vou corrigir. Eu devo pensar o que existe nessa sociedade que não é bom. Né? O que deveria existir? Primeira coisa, deveríamos ter uma sociedade onde todas as pessoas estão empregadas, onde todas as pessoas têm educação, têm saúde, né? Onde as pessoas podem ir e vir com tranquilidade. Tem alguma coisa que não está encaixando? Na verdade, isso aqui não está bom. O que mais não está bom? Um monte de coisa. Então, para. Aonde a gente pode produzir mais vida? Aonde a gente pode produzir mais amor? Aonde a gente pode curar mais as pessoas? Né? E a cada momento a gente vai agir para melhorar a cada um. Né? Pessoal, às vezes, o pequeno gesto é maior do que qualquer grande coisa. Então, vamos sim, cada um de nós, seguir o exemplo de João 23. Vamos olhar os sinais do tempo e ver o que nós precisamos atualizar. Primeiro na nossa vida, depois na vida da comunidade. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso. Né? Vamos fazer o meu anúncio habitual. Quem tiver um tempinho, dá um pulo no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com. Tá? Eu estou tentando convencer um outro colega diácono, o Glenn. O Glenn escreve um textinho pequenininho todo dia. Coloca no Facebook. Né? Então, tenho sugerido das pessoas verem, mas eu estou tentando convencer ele a fazer um site.
né? Hoje eu queria fazer um pedido, algumas pessoas não ouviram porque chegaram depois, né? A Carla, né? Carla Paulo 030514, está aí com uma atividade, uma campanha a favor das mulheres que têm câncer. Ela me explicou, eu não sabia disso não, tá vendo? Não pensem que a gente sabe tudo, não sou burro, não sei um monte de coisa, né? Que quando a mulher começa a fazer a quimioterapia, ela perde a sobrancelha. Então ela está querendo encomendar um grupo de lápis de sobrancelha para as mulheres do INCA e do projeto Renascer de Macaé. Não é isso, Carla? Né? Fátima está reclamando, acabou rápido. Não acabou não, Fátima, é mais ou menos o tempo que eu falo, né? É mais ou menos, eu tento organizar as coisas para falar em torno de meia hora, né? Eu poderia gastar aqui com vocês, né, um tempo imenso. Clara Crespo, ah, meu Deus do céu, é combo das meninas da Providência, é? Clara também estava no episódio da Providência, sabe, pessoal? Né? São duas queridas. Daqui a pouco aparece a Kate também aqui, aí eu vou ficar achando que vocês querem matar meu coração, né? Fico tão contente quando eu vejo vocês, sabe, meninas? Clara também está com saudade, né? Carla, você é bem sucinto. Deus é assim. Epa, não faz isso não, né? O tempo passa rápido, né? Olha, vamos fazer o seguinte, Ana, Clara, vamos combinar um dia desses, a gente faz uma reunião. Se vocês quiserem, eu abro um Zoom para a gente se encontrar, bater um papo, né? Eu outro dia achei, né, um vídeo das moças da Providência cantando num círculo enorme, né? Entendeu? Né? Eu vou explicar para vocês o que houve, né? Nós estamos no meio da jornada, né? Pouco antes da jornada começar, e tinha um monte de moças, né, voluntárias. Aí deu uma confusão, elas foram lá pro Colégio da Providência. Só que o Colégio da Providência estava fechado, né? E aí, pessoal, me ligam do comitê organizador local. Bernardo, vai lá para o Colégio da Providência e pega as moças todas e traz para a sua igreja. Depois a gente vê o que faz. Aí eu já saí correndo, feito um louco, ensandecido. Lá, já cheguei lá pensando para ver quantas eram, para ver como a gente ia mudar. Dali era assim, não, a gente vai arrumar um outro lugar. E a gente passou um dia, né? Um dia juntos, pouco antes de começar a jornada, né? Vocês veem, pessoal, até hoje a gente tem essa doce lembrança entre nós, né? Então, assim, eu tenho até hoje um carinho especial por cada uma delas. Todas que eu achei nas redes sociais, eu tratei de marcar e acompanho cada uma delas, né? Porque são pessoas muito queridas, né? Por isso que eu falo para vocês, né? Não pensem que a gente precisa de atos grandiosos para fazer diferença, não, tá? Pequenos atos na vida, a gente faz muita diferença, tá? Eu depois vou entrar em contato e vou organizar isso. Aproveitar que eu estou parado em casa, né? Eu estou, né, como o médico não deixa eu sair, eu então vou dar um jeitinho, vou falar com a Ana, com a Carla, com a Kate, a gente vai organizar essa reunião, tá? Bom, pessoal, vou me despedir de vocês. Amanhã, 15h30, eu tô de volta, né? Daqui a pouco a live tá no IGTV. Mais tarde, ou talvez amanhã, eu ponho no YouTube, porque tudo que eu falo tá lá no YouTube, né?
E amanhã a gente se vê, conversa de novo. Eu vou falar para vocês. Você disse naquele dia que o diácono é o cachorro da igreja. Eu nunca esqueci disso, obrigado. Clara, você sabe que eu cada vez mais chego à conclusão que eu sou o cachorro da igreja. Estou muito contente de ser o cachorro da igreja, né? A bem da verdade, eu falo que eu sou o cão da igreja, né? Porque daí impacta todo. O cão é o cão. Mas eu fico muito contente com isso, né? Ser o cão da igreja é uma tarefa assim, muito boa, né? Tarefa que me deixa muito feliz na vida, né? A gente pode até depois relembrar isso, né? Porque o cachorro é o seguinte, né? Quando o pastor sai para pegar a ovelha perdida, né? Quem é que cuida do rebanho? É o cão, né? Quando uma ovelha está doente, precisa que alguém fique do lado dela, né? Quem é que fica? É o cão, né? E no dia que o lobo vier matar a ovelha, quem é que tem que ficar na frente? É o cão. O diácono é o cão da igreja. Entendeu, Carla? Né? Eu falei isso para as meninas, graças a Deus elas guardaram isso. Isso é importante a gente guardar essa dimensão, né? Nunca pensem que alguém, por ser diácono, é melhor do que aqueles que não são, né? Quem é diácono não é diácono para ser melhor que os outros. Quem é diácono para poder servir aos outros, né? O sacramento da ordem me serve para melhor poder cuidar, dar atenção, proteger, rezar por vocês, orientar. Ou seja, o sacramento da ordem só existe na minha vida para eu poder servir a vocês, tá? Bom, pessoal, estou me alongando, vou organizar, prometo que vou organizar, tá? E vou deixar minha bênção. Carlos, você entrou na hora da bênção, agora aproveita e recebe a bênção, Carlos. O Senhor esteja convosco. Depois, Carlos, eu vou te mandar o link da live para você assistir a live, tá, Carlos? Pessoal, Carlos, por volta das 18 horas, toca uma musiquinha pra gente. Quem tiver no Instagram essa hora, Carlos Sublinha WT, vale a pena, tá? É muito bom. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de João 23, o Papa que nos ensinou a olhar os sinais do tempo. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Filho e Espírito Santo. Quem pode, fica em casa. Quem não pode, se protege. Todos usem máscara. Isso vai passar. E vamos nos encontrar. Até lá, fiquem protegidos. Deus estará convosco até o fim dos tempos. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Tchau, tchau. Paz e bem.